2 e no versículo 9 diz assim: sucedeu, pois, que, havendo ele o que queres que te faça, que sejas tomado de ti. E disse Eliseu: peço que haja a porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse: coisas duras pediste, se me vir quando for tomado de ti, assim se fará. Porém, senão, não se fará. Deus abençoa, manifesta o seu poder e confirma a tua palavra em nome de Jesus. Amém? Amém. Amém? Amém. Podeis tomar seus assentos. Olha, irmão, o que significa porção dobrada? Porção dobrada significa uma bênção especial. Quando Elias saiu de Gilgal, ele disse para Eliseu: ó, fica aqui, que o Senhor me manda. Amém. Ele disse: vive o Senhor que não te deixarei. Irmão, você nunca pode perder o foco da tua bênção. Aleluia, Jesus. E o foco da tua bênção chama o quê? Qual é o foco da tua bênção, irmão? É as finanças? Não. O foco da tua bênção é Jesus. Aleluia. Entendeu? E Eliseu disse: vive o Senhor que não te deixarei. E foi com ele a Betel. Quando chegou em Betel, Elias testa novamente Eliseu, dizendo assim: ó, fique aqui, que o Senhor me manda a Jericó. Ele disse: vive o Senhor que não te deixarei. Irmão, você tem que perseguir a bênção do Senhor Jesus. Você não pode perder o foco da bênção. Aí ele foi. Quando chegou lá em Jericó, ele disse assim: Eliseu, fica aqui, que Deus me manda ao Jordão. Aí disse: vive o Senhor que não te deixarei. E foi acontecer. Sabe por quê? Porque em todo aquele propósito tinha um propósito de Deus na vida de Eliseu. Eu quero dizer para você, irmão, que não importa qual seja a sua situação, mas Deus tem um propósito em sua vida. Aleluias. Queira ou não, Deus tem um propósito na sua vida. Só que é um tal negócio, nós não podemos perder o foco. E o foco da nossa bênção chama o quê? Jesus. Ele diz assim: olha, nada farei sem mim. Sem mim, nada podeis fazer. Então, o propósito de Deus na nossa vida é Jesus. Às vezes a pessoa fala assim: ah, missionário, bispo, mas eu preciso de uma bênção. Claro que precisa. Quem não precisa de bênção? Existe alguém na face da terra que não precisa de uma bênção? Só que nem todos são bem-sucedidos. Por quê? Porque desvia o foco da realidade. Deus disse o quê? Qual é o mandamento de Deus? Qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Quem sabe? Fala para mim. Amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo
Como assim isso? É o primeiro mandamento da lei de Deus, irmão. Se eu não amar a Deus, que benefício eu vou ter dele? Vocês estão entendendo? Então a gente tem que entender o seguinte. Aqui quando Elias saiu, Eliseu tinha um foco. Eu quero receber a bênção e o poder que Eliseu tem, que Elias tem. Só que para isso acontecer, tem que perseguir a bênção. Você tem perseguido a sua bênção na sua vida? O seu propósito? Aquilo que você coloca em prática? Você tem colocado na mão de Deus para Deus controlar a tua situação? Se você nunca colocou, começa a colocar agora, você vai ver que Deus vai Aleluia, Jesus. multiplicar a tua situação. Glória a Deus. Aí o que aconteceu? Eliseu, você fica aqui, e nós estamos aqui em Gigal, mas você fica aqui que Deus me mandou a Betel. Eu tenho um propósito a fazer em Betel. Ele disse, não te deixarei, eu vou junto. Você está junto com Jesus ou não? É? Tem muito crente que está longe de Jesus. É? Aí foi. Quando chegou lá em Betel, disse, Eliseu, você fica aqui, Eliseu. Olha o que ele dizia. Você fica aqui porque o Senhor me enviou ao Jordão, a Jericó. Ele disse, vive o Senhor que não te deixarei. Você tem que perseguir a tua bênção, irmão. Aleluia, Jesus. Ela não é fácil de chegar até você, Verdade. mas ela é prioritária na sua vida. Aí ele disse, foi. Chegou lá no Jericó, Elias, acho que Elias já está até invocado com Eliseu, diz assim, ó, você fica aqui, porque Deus me manda o Jordão, mas lá no Jordão estava a resposta. Né? Eu disse, não, ó, meu Senhor, vive o Senhor, mas eu não vou deixar, eu vou com o Senhor. E ele foi. Quando chegou no Jordão, Elias tira a sua capa e joga sobre as águas do rio, e eles passam em terra seca. Passaram do lado de lá e as águas se fechou. Aí apareceu o quê? Uma carruagem de fogo. O que significa carruagem de fogo? Significa uma ilusão. Quando você tem um propósito, irmão, muitas coisas podem acontecer para tirar o seu foco daquilo que você está buscando. Mas o propósito de Eliseu era a porção dobrada. Ei, pergunta para o irmão que está dizendo, você quer a porção dobrada do Espírito Santo? Pergunta para o irmão que está dizendo, você quer a porção dobrada do Espírito Santo? Aí ele disse, olha Eliseu, aquela carruagem era uma fantasia, porque se Eliseu focasse na carruagem de fogo, ele ia perder a bênção. Você está entendendo? Só que ele não ligou na carruagem, a carruagem passou. Aí de repente, Elias começa a subir. Deus começa a arrebatar Elias e ele vai subir. Então, qual era a razão? Qual era o foco dele? Onde estava a prova? Na capa de Elias. Quando Elias sobe, já estava numa altura grande que Eliseu não alcançava mais. Ele tira a sua capa e joga no chão. Aquela capa ali estava o segredo. Irmão, quando a gente serve a Deus,
Nós temos segredo diante de Deus. Eu tenho muito segredo diante de Deus. Entendeu? Eu vejo coisas que ninguém vê. Eu vejo coisas que milhões de pastores na face da terra não vê. Por quê? É um segredo que você tem entre você e Deus. Entendeu? Eu acho coisa onde não existe. Eu acho coisa que está desaparecida. Quando Deus me dá, né, a bênção para me mostrar. Porque nem todas as vezes merece receber a bênção. Então Deus mostra. Deus mostra para quem precisa. Né? Eu tenho encontrado coisas que ninguém imagina. Né? Porque vai lá em tal lugar que Deus mostrou que está lá. E tá. Entendeu? São segredos que você tem entre você e Deus. O homem de Deus que não tem segredo entre ele e Deus, não é um homem de Deus. Ele pode ser, mas não é completo. Está entendendo? Porque para ser completo, ele precisa. Eu estou falando isso para a Lídia, não é para mim, entendeu? Os membros têm que buscar a Deus e confiar no Senhor. Mas o líder que é líder, ele tem que ter segredo entre ele e Deus. Deus tem segredo com você. Às vezes nem que você não seja líder. Mas se você é uma pessoa que busca a Deus o tempo todo, Deus tem segredo com você. Deus tem algo especial para te mostrar, para te esclarecer. Não precisa ser um bispo, ser um pastor, ser um missionário, ser um apóstolo para ter segredo com Deus, não. Para ter segredo com Deus, você tem que ter intimidade com Deus. Entendeu? Eu criei um propósito de uns tempos para cá, que 5 horas da manhã eu desço para cá, para a igreja, para orar. É o meu propósito. Eu tenho que ter a minha particularidade com Deus. E aqui é o melhor lugar que eu posso ter particularidade com Deus. Amém? Na rua Deus me atende. Em qualquer lugar Deus me ouve. Em qualquer lugar Deus me atende. Mas aqui, não. Aqui é eu e Deus, nós dois conversam. Amém? Nós precisamos ter isso. E não é de hoje que eu tenho esse particular com Deus. Por quê? Porque eu preciso de Deus. Eu preciso de uma comunhão maior com quem pode todas as coisas. Você já pensou quem é Jesus? Para e pensa para você ver. Quem é Jesus? Às vezes a gente não para pensar, irmão, e a gente deixa as coisas acontecer. Quando ele chegou no Jordão, Elias joga a capa e a água. Eliseu falou: puxa vida, que poder é isso? Eu quero o dobro disso. Olha bem, ele queria a porção dobrada do poder que havia sobre Eliseu. Aí a carruagem passou, o Espírito de Deus arrebatou Elias. Ele joga a capa e a capa cai no chão. Eliseu vai lá e pega a capa de Elias. Volta. E o povo que estava em Jericó falou: agora eu quero ver o que vai fazer com Eliseu. Como é que ele vai voltar para trás agora? Ele pega a capa e joga na água assim: aonde está o Deus de Elias? A água se abriu. O povo de Jericó gritou de uma forma violenta: o Deus de Israel, o Deus de Elias se apoderou de Eliseu. Só que em porção dobrada.
Você já pensou? O que é um machado? Um machado é de ferro, não é? É, não. Mas jogaram o machado na água. Eliseu faz assim. E o machado flutua. Você já pensou? É o porção dobrada, irmão. Aleluia, Jesus. Nós nunca podemos concordar com o pouco de unção que nós temos. Está entendendo? Nós temos que a cada dia buscar mais. Não importa quantos anos você tem, quanto mais novo, melhor para buscar ainda. Entendeu? Mas não importa a sua idade, importa a tua fé, o teu propósito, o teu coração. Quando aquele machado subiu na flor da água assim, é o ferro, não. Eu fiz uma campanha lá em Florianópolis, esse final de semana passado, onde eu joguei os pedidos no mar. Né? Aí, o que aconteceu? Eu falei, Jesus, se eu jogar o papel, ele não vai afundar. Então você tem que buscar a experiência de Deus. Tem? Aí Deus amarra uma pedra e lança ao mar. Aí eu amarrei todos aqueles pedidos numa pedra. E lancei lá no mar. Todos os problemas são afogados. E toda a sua bênção flora na sua vida. Eu já tenho testemunho de pessoas que foram abençoadas nessa campanha. Eu vou terminar sábado passado. Domingo passado. Eu já tenho testemunho delas. Por quê? Porque Deus está na situação. Se eu me jogasse de qualquer forma, não ia acontecer, não. Precisava afundar os problemas de cada vida. Cada problema que estava escrito naqueles pedidos tinha que ser afogado. Está entendendo? Só que se não afundasse, como é que ele ia ser afogado? Se você pega uma boia, sobe em cima dela, você pode andar o mar inteiro, né? Mas você não afunda. Não, tira a boia para ver, você vai parar. Aí é a realidade. Os problemas têm que ser eliminados, irmão. E tem coisas na nossa vida que só o mar pode eliminar. Você está entendendo? Hoje, para a glória de Jesus, pessoas que estavam com situação desesperadora, Deus já mudou a história deles. Então por quê? Porque você tem que acreditar que Deus está no seu propósito. Só que tem uma coisa: o seu coração é a chave de tudo. Está entendendo? Se o seu coração for mau, a coisa fica feia. Entendeu? Mas você tem que ter amor de Jesus. Entendeu? Aleluia, Jesus. Isso para a glória de Jesus eu tenho. Aleluia. Eu sofro, às vezes, por problema dos outros, que não tem nada a ver. Mas eu sinto em mim a necessidade de fazer alguma coisa. Então eu vou buscar em Deus a resposta daquilo que aquela pessoa precisa. Está entendendo? E Deus tem respondido. Deus tem feito coisas grandes. Para a glória do Senhor Jesus. Eu não tenho nenhum medo de falar que Jesus pode todas as coisas. Aleluia. Quando você entrega, lá no Salmo 37, ele diz muito claro: deleita-te no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração. O que o teu coração está desejando agora?
Está entendendo? É no momento, irmão, que nós precisamos entender. Às vezes você está em casa, de repente dá um estralo em você assim, né? E você lembra de Deus. Eu sei que muita gente acontece isso. Nesse momento, pergunta o que Deus quer de você, irmão. Você está entendendo? E Deus vai tocar no seu coração alguma coisa, algum sentimento muito interessante que vai mudar a sua história. Ok? Ok? Então, o que precisamos fazer? Entregar os nossos caminhos ao Senhor e confiar nele. Aí eu pergunto para você agora: você confia em Jesus? Sim ou não? Amém, Jesus. Se você confia em Jesus, entregue os seus caminhos a Ele. Ele vai governar os seus caminhos. Ele vai mudar a sua história. Aleluias. Ele vai fazer de você uma pessoa muito mais feliz. A felicidade existe, só que às vezes nós não buscamos ela, irmão. E a nossa felicidade está em Jesus. Aleluias. Você está entendendo? O principal foco da nossa felicidade é o quê? É a nossa fidelidade com Deus. Eu tinha um irmão aqui, infelizmente ele faleceu, e até hoje eu sinto a falta dele aí. O João, o ex-esposo da Jaqueline, faleceu. Mas, irmão, era um homem fiel. Quando ele, a primeira coisa que ele fazia era tirar aquilo que era de Deus e entregar para Deus. Entendeu? Fidelidade. Não é só dizer, Jesus, eu te amo, isso é falsidade. Entendeu? Tem que dizer, Senhor, eu te amo de todo o meu coração, de toda a minha força e de todo o meu entendimento. Eu sou fiel, o que é de Deus, o que é meu, pronto. Entendeu? E aí você vai ver que Deus começa a trabalhar na sua vida de uma forma especial. Eu não me preocupo com isso não, mas eu estou ensinando as pessoas a serem felizes. Você está entendendo? Estão entendendo ou não? Amém, Jesus. Que felicidade existe uma que diz assim, olha: felicidade, uma palavra com tanta emoção, prazer arolar seu coração, sai pela rua, pela avenida e bares da vida, tentando encontrar um jeito, achar uma saída. Aí é que está o detalhe: acha a saída? Volta para casa tão desiludido, achando que está tudo perdido, mas não sabe que acima de tudo existe solução. Eu também era assim, quando alguém veio a mim e me disse: o que procura é fácil deixar, é somente a ele se entregar. Eu te falo do homem da cruz, seu nome é Jesus. Felicidade, eternidade, felicidade é Jesus.
É a realidade. Não temos felicidade se não for em Jesus. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, quero que vocês me respondam. Por que Jesus veio como homem? Vocês podem me responder? Jesus veio como homem, por quê? Jesus veio como homem para provar que nós podemos vencer todos os batalhas. Aleluia, Jesus. Ele veio ensinar nós a lutar. Será que algum homem na face da terra já passou por tudo que Jesus passou? Não passou. Bem? Mas vamos. Aqui está.